Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sou a professora Shirley. Talvez vocês não me conheçam, mas hoje estarei mediando esta aula. Então, qualquer dúvida, entre em contato aqui no chat e também no canal Fale com o Mediador com a professora Bianca. Certo, pessoal? Então, fiquem muito à vontade para começar as nossas discussões da terceira aula ao vivo de prática de ensino, concepção e organização. Fiquem até o final, porque assim que começarmos, teremos aí a participação especial do professor Giovanni Girotto, que irá contribuir muito na nossa discussão sobre educação, sobretudo nessa reforma que tanto é temida por vocês, mas será tudo esclarecido essa noite. Então, professora Aline, muito boa noite, seja bem-vinda. Ativar o noite. Boa noite a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, novamente, para continuarmos a nossa discussão. Shirley, seja bem-vinda, mediação. Obrigada. Estamos juntas novamente. É sempre um prazer estar com você também. Pessoal, então, fiquem à vontade, participe bastante dessa discussão, que certamente será muito rica e vocês irão contribuir muito para nosso processo de ensino e aprendizagem. Estou me retirando daqui, mas estou aqui no chat com vocês, certo? Uma excelente aula a todos. Obrigada. Boa noite, gente. Tá frio aí na cidade de vocês hoje, aqui em Maringá tá bem quentinho hoje, diferente dos outros dias, e vamos aquecer mais essa noite ainda, né, com as nossas discussões. Espero que vocês interajam bastante comigo aí no chat. Boa noite, Bianca. Boa noite, Samantha, que estão aqui com a gente também hoje. Teremos um convidado para conversar com a gente um pouquinho sobre o campo de estudo de vocês. E eu inicio, então, perguntando para vocês se vocês pensaram sobre o questionamento que eu deixei para vocês semana passada. Né? Nós falamos semana passada sobre prática de ensino, fizemos um encontro onde exploramos várias temáticas, falamos sobre a importância da prática de ensino como um processo para transformar o ensino e a aprendizagem, falamos bastante também sobre o professor, sobre o aluno, sobre o conhecimento e o quanto esses elementos coexistem entre si para que a educação ela se concretize, né? Falamos um pouquinho sobre a importância da gente planejar a nossa aula, executar a nossa aula, avaliar aquilo que a gente trabalha, né? Para que a gente possa pensar as nossas próprias práticas dentro da sala de aula e aprimorá-las cada vez mais. E aí, nesse contexto, falamos um pouquinho sobre os nossos alunos, né? Falamos um pouquinho sobre as características da escola, sobre a importância de entendermos os contextos em que essa escola se insere, em que esses alunos se inserem, quem são as famílias, quais são as experiências de vida. Então, foi uma discussão bastante rica para a gente poder avançar em elementos que a gente julga importantes para a construção da relação professor-aluno. Né? Nós finalizamos a nossa conversa falando um pouquinho sobre como o aluno percebe a figura do professor, a importância que ele dá em perceber o professor como alguém que tem algo para compartilhar com ele, e nesse sentido ampliar o conhecimento, contribuir com a construção e com a ampliação do conhecimento, né? E aí, nesse sentido, falamos um pouquinho sobre a escuta do professor, né? A importância dele escutar, entender e compreender aquilo que o aluno está dizendo. Falamos sobre linguagem, e aí eu terminei falando com vocês sobre, na verdade, fazendo uma pergunta, né? É possível ensinar um cachorro a falar? Pensaram a respeito disso? Respondam para mim aí no chat, para podermos avançar nas nossas discussões. Quero ver o que vocês pensaram a respeito, o que vocês têm de resposta, né? É possível, então, nós ensinarmos um cachorro a falar? De antemão, vou ver aqui, olha, tem bastante gente aqui hoje, hein? Michel Gomes, Michael, deve ser assim que fala, boa noite. André, Rio Grande do Sul, estava na aula passada, seja bem-vindo. Augusto,
Felipe Silveira, o que é falar? Comunicar, né, Felipe? O que é falar? O que é comunicar? Né? Eu estou falando com vocês, eu estou comunicando algo a vocês, eu estou compartilhando uma informação com vocês. Quando a gente fala, enquanto professor, a gente está compartilhando informações. Falamos a respeito disso, né? Estamos compartilhando informações e exercemos o papel de mediadores na medida em que temos como função auxiliar você, aluno, você, aluna, a transformar esse leque de informações que eu tenho para compartilhar com vocês em conhecimento. Vejam, estou aqui hoje falando um pouco sobre a prática de ensino, né? Sobre a importância de ouvir, a importância de comunicar, a importância de falar, dentro da prática de ensino, para que a gente tenha uma construção de um fazer dentro da sala de aula que seja, de fato, efetivo. Né? Então, muitas vezes, a gente para pensar em temáticas, mas não para pensar em como essas temáticas contribuem com o nosso fazer cotidiano. Né? E quando eu falo de fazer cotidiano, é aquilo que a gente faz enquanto professor dentro da sala de aula. Boa noite, José Antônio Araújo, tá animado? Então, dentro da sala de aula, o que é que nós fazemos? Como cada uma das disciplinas contribui para que a gente ensine. A Bea, não é possível ensinar um cachorro a falar, mas é possível ensiná-lo a compreender nossos comandos e sentimentos, isso é adestrar. Do mesmo modo, deve-se respeitar as limitações do aluno e aproveitar suas capacidades. Perfeito, Bea. Felipe, é possível comunicar-se com um cão, mas é certo que ele nunca vai conseguir falar. Eles falam muito por linguagem corporal. Perfeito, gente. Essas justamente algumas das reflexões que eu gostaria que vocês fizessem, né? Francis Lane, na minha opinião, eles já falam conosco através do olhar. Quando recebem um carinho, o rabinho que balança, quando estão felizes, eles se expressam de várias formas. Isso. Mas, pensando no processo de falar enquanto comunicação por meio da fala humana e do signo que nós utilizamos para nos comunicarmos, e a pergunta é nesse sentido, eu vou dizer de antemão para vocês que sim, é possível que nós ensinemos um cachorro a falar. Isso é perfeitamente possível. A questão é, ele vai aprender? Ele vai aprender a falar? Ele vai se expressar da maneira como nós, seres humanos, nos expressamos? Né? Isso é fundamental. Por quê? Por que eu trago essa reflexão para vocês? Porque muitas vezes dentro da sala de aula, olha lá o Rodolfo falando, sim, é possível fazer o cachorro falar, desde que essa fala seja vista de uma perspectiva de que você entende o que é fala. Fala vai além da linguagem oral. Na verdade, quando eu me refiro a ensinar um cachorro a falar, eu estou falando justamente da linguagem oral, né? Do signo, das palavras que nós usamos, da linguagem que nós usamos, tá, Rodolfo? Então, é nesse sentido o questionamento. Falar é diferente de comunicar, tá, gente? Existem várias formas de comunicação e expressão, mas o falar é algo taxativo. E aí, nesse sentido, é importante que a gente reflita, que a gente pense o seguinte, professora, por que você está trazendo esse exemplo, né? Por que você está colocando esse exemplo do cachorro? Porque muitas vezes a gente vai para a sala de aula pensando em ensinar o nosso aluno, sem pensar se ele está aprendendo, né? Sem pensar se aquilo que eu estou fazendo com ele e que eu chamo de processo de educação e de construção está sendo de fato efetivo. Vejam, eu adoro, os filósofos são maravilhosos, né? Mas se eu ensino e ele não pode aprender, qual seria o motivo? Bom, vamos partir do princípio de que o sistema neurológico do cachorro, Felipe, ele é diferente do sistema neurológico dos seres humanos, né? Em termos de processos de desenvolvimento, em termos de processos evolutivos, e por isso temos capacidades, vamos dizer assim, de expressão diferente, tá? E aí a gente vai entrar, e vocês vão ver isso, quem ainda não viu a disciplina de Psicologia da Aprendizagem, Psicologia da Educação, vai haver um debate nesse sentido de que nos caracteriza enquanto humanos, né, em termos biopsicossociais, e que nos diferencia do animal.
E aí, se você for pegar lá o Leontiev, que é um teórico extremamente importante, ele vai dizer que o que nos caracteriza enquanto seres humanos é primordialmente nosso processo de pensamento e linguagem, que é único, né? Não existe no reino animal nenhum outro indivíduo, nenhum outro bicho, vamos dizer assim, capaz de se comunicar como o ser humano se comunica, tá bom? André Visotto, professora, você se comunica muito bem, passa muita confiança e tranquilidade, sua aula que é leve e gostar de acompanhar, com certeza lembrarei da sua didática quando me tornar professor. Obrigada, André, e a ideia é justamente essa, que vocês se aproximem cada vez mais daquilo que vocês gostam, né, porque isso vai fazer com que vocês levem essas práticas para dentro da sala de aula. Então, quando eu falo para vocês é possível ensinar um cachorro a falar, e se ele vai aprender, é importante que vocês levem isso para dentro da sala de aula, em que sentido e em que medida? O meu aluno está aprendendo aquilo que eu estou falando? Ele está compreendendo aquilo que eu estou falando? Porque muitas vezes nós utilizamos uma linguagem que é distante do aluno. Lembra quando eu falei para vocês da importância de entender os contextos? Então, muitas vezes uma escola, vamos usar um exemplo mais concreto, uma escola que é situada numa zona de favela, ela tem uma característica linguística diferente, né? As pessoas vão utilizar gírias próprias, elas vão se comportar de uma determinada maneira. Uma escola que fica lá na Bahia, não sei se tem alguém da Bahia aí hoje, ela tem características geográficas e também linguísticas e culturais diferentes de uma escola do Rio Grande do Sul, de uma escola do Mato Grosso do Sul, de uma escola de Rondônia, de Roraima. Por quê? Porque são lugares geograficamente distintos, culturalmente distintos, e, portanto, tem pessoas que são distintas. E aí, nesse sentido, é preciso que a gente pense se a nossa linguagem está sendo efetiva, se a gente está conseguindo, de fato, comunicar aquilo que é preciso comunicar, né? Veja, a gente tem um currículo, que é organizado com elementos que são conteúdos importantes para que o aluno aprenda. Isso é fundamental, né? Mas trabalhar com esse conteúdo no Rio Grande do Sul é diferente de trabalhar com esse conteúdo no Paraná, é diferente de trabalhar com esse conteúdo em Brasília. Por quê? Porque a gente precisa se adaptar às peculiaridades desses lugares para conseguir uma comunicação efetiva. Sabe? Isso é fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Isso é fundamental no processo de ser professor. O professor precisa repensar a sua prática, o professor precisa olhar aquilo que precisa ser ensinado e se perguntar, como eu vou fazer isso? E aí eu pergunto para vocês, como vocês vão fazer para ensinar aquilo que vocês precisam ensinar dentro de sala de aula? Né? Como que vocês veem? Porque os conteúdos, eles não são aleatórios, né? Currículo não é aleatório, o currículo é aquele conjunto de aprendizagem que precisa ser ensinado por meio de conteúdos. Ele tem um objetivo, que é formar o indivíduo para uma determinada sociedade. E aí, nesse sentido, vamos pensar que vocês não concordem com nada que está no currículo, com nada que deva ser ensinado, que precisa ser ensinado daquela maneira. Tem um outro olhar sobre aquele conteúdo. E aí, nesse sentido, precisam abordar de uma forma diferente. Precisam pensar isso de uma forma diferente. Já pararam para pensar como fazer isso? Já pararam para pensar como analisar o currículo, os conteúdos que vocês precisam ensinar? E como que vocês vão dar a tônica do trabalho de vocês para que esse conteúdo seja, de fato, aprendido pelo aluno? E mais, para que o aluno perceba a importância desse conteúdo. Vejam, é um desafio diário, né? Ensinar sociologia, ensinar filosofia, é um desafio diário, porque o aluno precisa entender por que ele está aprendendo aquilo. Qual que é a finalidade daquele conteúdo? Porque quando ele se distancia desse objetivo, quando ele se distancia dessa compreensão, ele deixa de dar significação para aquilo que ele aprende. Então fica tudo no âmbito do, eu vou decorar para passar, isso aqui eu preciso fazer porque eu tenho que ter nota. Não, ele precisa entender que aquele conteúdo precisa ser aprendido porque ele é importante para ele enquanto um processo que vai proporcionar desenvolvimento humano, né?
Educação é fundamentalmente humanização. Precisamos pensar nesse sentido. Precisamos nos distanciar do olhar de que a educação ela é um trabalho de ensinar o aluno e preparar para o mercado de trabalho e aproximar o aluno da concepção de que a educação é importante para a humanização dele, para que ele seja um ser humano integral e integrado, né? Vamos ver, a Shirley. Ser professor é um desafio constante, e é. Né? Ser professor é um desafio constante. Se eu, como docente, não concordo com o conteúdo, o que fazer? Vejam, é importante que a gente perceba dentro dos conteúdos que precisam ser trabalhados aquilo que a gente não concorda, os porquês da gente não concordar e como a gente vai poder produzir esse debate. Né? O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar num conteúdo de ciências sociais, vamos pensar aí no capitalismo, no socialismo. Né? A gente tem pessoas que são capitalistas, pessoas que são socialistas, que se alinham com esses vieses, e você não concorda com um, não concorda com o outro, mas aquele conteúdo precisa ser abordado. E você precisa fazer de uma maneira que o aluno tenha percepção sobre as características de cada um e seja capaz de escolher com o que ele se alinha, né? Sem que você imponha aquilo que você pensa. Vejam, eu sou uma pessoa, né? Antes de ser professora, eu sou uma pessoa, tenho um viés político, tenho uma postura muito bem definida, tenho escolhas, mas eu não posso impor essa escolha ao meu aluno. Existem muitas coisas que eu preciso ensinar no meu dia a dia, no meu cotidiano, que são coisas que eu acho que não são tão importantes, que poderiam ser enfatizadas de uma outra maneira. E aí o papel do professor em ter esse olhar de, espera, isso aqui é importante? Não, não é muito importante, mas deixa eu enfatizar e colocar isso aqui num outro debate para mostrar para o aluno, para trazer esse olhar para o aluno de o que é de fato, porque ele seja capaz de definir. Né? Alice, sou professora de educação infantil e é um desafio diário orientar e estruturar crianças, mas eu adoro. Alice, eu sou professora de educação infantil também, além de ser professora universitária. E uma das coisas que eu detesto na educação infantil é a mania de ficar recortando e enfeitando as coisas para as crianças. Eu sou muito crítica nesse sentido. Crítica por quê? Porque você muitas vezes entrega tudo pronto para a criança e aquilo não produz significado na atividade. Então, se você tem uma atividade de recortar, por exemplo, por que ao invés de você recortar e colar e enfeitar e entregar para a criança, você não propõe que a criança faça esse recorte, não propõe que a criança faça esse enfeite, porque isso vai ter muito mais significado para ela, percebe? E é nesse sentido, né? E produzir debate, como o Leonardo está falando aí, produzir debate de forma inteligente, profundo, com razoabilidade e responsabilidade. Então, trazer esses questionamentos e fazer essas reflexões de... Não é só dizer, olha, eu sou contra ficar enfeitando envelope na educação infantil, né? Mas por que eu sou contra? Porque quando você entrega tudo pronto para a criança, muitas vezes aquilo vai para o lixo. A criança não consegue dar sentido no significado, ela não consegue se encontrar e se enxergar naquilo, porque não foi ela que fez. Você não trabalhou com o desenvolvimento de motricidade fina, você não trabalhou com o desenvolvimento de coordenação motora, você não trabalhou com o desenvolvimento de socialização. E aí vamos trazer isso para o ensino médio, vamos trazer isso para os espaços universitários. Quando você deixa de proporcionar um debate sobre pontos de vista diferentes, porque vejam, gente, opiniões iguais não é debate, opinião igual é consenso, né? E muitas vezes o consenso ele não produz conhecimento, porque você fica ali estático como está, e no debate você se força a defender um determinado ponto de vista. Então é importante que a gente traga isso para dentro da sala de aula, que a gente faça o exercício de propor temas polêmicos, de propor olhares diferentes para o nosso aluno, para que ele desenvolva empatia, desenvolva respeito por aquilo que é diferente dele, né? Seja capaz de procurar informações científicas para debater aquele ponto de vista que ele está defendendo, porque dentro do campo da universidade, isso é fundamental da gente discutir, né? Principalmente para nós que somos da área de humanas, as pessoas têm uma tendência a dizer para nós, olha,
ciências humanas não é ciência, mas é. E a gente tem que estar o tempo inteiro defendendo essa postura de que ciências humanas é ciências. Mas como é que a gente faz para dar consistência a esse debate? Ensinando que fazer ciências humanas é se fundamentar não em senso comum, mas em informações científicas, em teóricos importantes, em pessoas que têm algo a dizer que seja um conhecimento consolidado. Né? Quem é essa pessoa? Por que eu estou usando esse teórico? Por que eu estou usando essa perspectiva teórica? Por que um teórico é importante e outro não se projetou e nem é estudado dentro da universidade? O que as pessoas fazem de diferente? Elas produzem ciências. Né? Então, precisamos pensar a respeito disso também. Bia, espero, como professora, fazer os alunos construírem suas próprias opiniões e terem seus argumentos. Não importa se concordarão com minhas crenças ou não. Isso, gente, a gente precisa ter um olhar para. Ciência não é crença. Ciência não é opinião. São fatos e dados que precisam ser analisados de perspectivas semelhantes ou distintas, mas que são construídos num propósito de fazer a humanidade avançar. Né? André, professor, além de não enfeitar o debate, você acha que deveríamos passar na aula para ensino médio noções de mundo real também? Por exemplo, debates sobre direito constitucional, economia, consciência social e administração doméstica, economia doméstica, administração financeira, são coisas que são assim, que fazem parte do nosso cotidiano, precisam ser discutidas. Isso é importante, tá? Isso é fundamental. Essas questões são fundamentais para que, quando você for para uma realidade, se inserir numa realidade, você tenha noções distintas de diferentes campos. Né? Isso é ser preparado integralmente, ter possibilidades de discutir diferentes temáticas. Agora, quando você olha para uma proposta de formação que diz, olha, você precisa se preparar para o mercado de trabalho, que mercado de trabalho é esse? Né? Eu vou ter a opção de escolher fazer um curso universitário, um curso superior, e estar dentro de uma empresa, estar dentro de um campo de atuação em que eu possa ter projeção e mobilidade social. Precisamos fazer esse exercício de reflexão, né? Precisamos olhar e dizer para o nosso aluno por que você está onde você está e o que você pode fazer e como que a escola pode contribuir para que você saia de onde você está e vá para um outro lugar, né? Construa outros objetivos. Então, debater temáticas diferentes é fundamental. E aí, nesse sentido, eu trouxe para vocês hoje, para a gente ampliar nosso debate, a nossa conversa, enriquecer a nossa aula, um convidado que vai conversar um pouquinho conosco sobre currículo, sobre o campo da educação, sobre tudo isso que nós estamos falando aqui, sobre a prática do professor, a postura, que é o professor Giovanni Girotto, meu convidado. Seja bem-vindo, professor. Mestre em educação, meu colega de programa de pós-graduação, atualmente doutorando, veio aqui para ter essa conversa com a gente. E aí, professor, seja bem-vindo. Obrigado, gente. Boa noite. E concorda, discorda, me critique, não concorde comigo, me conta o que você acha das coisas que a gente está falando aqui, das temáticas, como que a gente avança nesse debate. Vamos lá, quanta coisa, hein, gente? Né? Quanta produção aí em 20 minutos, né, de aula. Mas debates muito calorosos mesmo. Eu fiquei estava aqui, né, por trás, nos bastidores, acompanhando e pensando, nossa, muito, muito legal, né, pensar todas essas questões que vocês estão trazendo aí, que são fundamentais, né? Quando a gente pensa a ideia da educação, o papel do professor, uma questão que está um pouco acima disso, né, que é toda a estrutura curricular, gestão de escola, se a gente está falando de uma escola pública, uma escola privada, se nós estamos falando, como a professora Aline começou a aula mencionando também, uma escola, né, aqui no Paraná, que é onde eu estou também, na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Brasília, né, se a gente pensa esses diversos
contextos, a gente vai chegar num campo de discussão enorme mesmo, né? Então, legal, eu acho que para a gente começar, essas ideias estão bem bacanas, né? Suscitam, eu acho, muitas ideias em nós e muitas reflexões, né? A partir da prática docente, mas sem deixar de entender e talvez culpar somente o professor por algumas dessas questões, né? Sim, os professores são seres humanos também, e aí a gente tem nossas opiniões, nós temos nossas lutas, nós temos nossas, né, questões, e aí a gente sai, né, de casa e vai para uma escola para lidar com um monte de outras questões, um monte de outras realidades, um monte de outras opiniões, né? E como é que fica, né? Porque o professor, ultimamente, ele tem sofrido muitos ataques, né? Em relação a posicionamento, a postura, e a gente está sendo muito cobrado, né? Então, muito vigiado em alguns casos. Enfim, tem bastante coisa que daí acho que a gente pode ir guiando melhor essa discussão, né? Mas só para fazer um apanhado geral disso tudo que eu ouvi vocês falando e que eu achei super interessante, acho que é um pouco disso para a gente começar. Professor, aproveitando essa questão que você toca, de como a gente é vigiado e como a gente tem sido atacado na nossa profissão, né? Eu vou entrar com uma questão que o Vinícius está fazendo ali, já vou, que diz o seguinte: mas se um determinado partido for contra a democracia e a educação, como ser imparcial? Do meu ponto de vista, a gente já começa dizendo o seguinte, Vinícius, educação não é neutra, nunca foi. Nós temos perspectivas políticas, nós temos perspectivas de mundo, né? Eu, enquanto professora, tenho a minha. E o que eu quero dizer para vocês, quando eu digo que nós não podemos impor essas verdades para os nossos alunos, é que é fundamental que a gente apresente diferentes pontos de vista e com o que eles se alinham para os nossos alunos. Né? Então, quais são os interesses? Vamos voltar lá no capitalismo versus socialismo, que é o exemplo mais concreto que a gente pode ter, né? Quais são os interesses do capitalista, quais são os interesses do socialista? E aí, vamos pensar que as pessoas, elas têm uma compreensão... Eu sou da época que socialista e comunista, que eram tratados da mesma maneira, e comiam criancinha. Olha, gente, comia criancinha. Né? Então, desde quando eu era criança, há muito tempo atrás, a gente vem lidando com informações que não são verdadeiras. Então, precisamos deixar eu acho que socialista e comunista, além de serem a mesma coisa, vão entrar na minha casa, vão pegar as minhas coisas e vão comer as crianças e vão violentar as mulheres, para dizer, olha... Vamos analisar o que é ser socialista, o que é ser comunista, o que é ser capitalista, esses diferentes modos de produção e como a sociedade se alinha com cada um deles. Eu penso que é por aí. Isso não é ser imparcial, Vinícius. Isso é ser uma pessoa que apresenta possibilidades para o nosso aluno. Você não pode obrigar um cara a ser socialista ou comunista ou ser capitalista. Você não pode obrigar e dizer, olha, minha visão, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Minha visão é que está certa. A minha verdade é a minha verdade. A do nosso aluno é diferente. O que você acha, Giovanni? Concordo, né? Eu acho que esse é um bom caminho aí para a gente discutir. E, bom, de fato, né, não existe neutralidade nem nos alunos, nem nos professores, nem independente, né, de quem nós estamos falando, não existe neutralidade, né? E isso é um debate muito legal, né, para a gente fazer na filosofia. Eu sou professor de filosofia da rede básica e eu trabalho, né, com uma das minhas turmas, em uma das séries, eu trabalho essa questão da neutralidade. E a gente trabalha um texto, alguns conceitos, né, filosóficos que vão defender a não neutralidade, e os meus alunos, né, que são ainda crianças, eles dizem o seguinte, quando eu falo para eles, gente, não existe, né, texto neutro, não existe neutralidade no discurso. Se você se abstém de alguma coisa, se você diz assim, não, eu vou ter um posicionamento neutro aqui em relação a isso, eu prefiro não me posicionar. Isso também é sobre não ser neutro, né?
Então, por que eu estou dizendo isso tudo? Estou dizendo isso tudo porque a fala do aluno, né, ela traz a questão dos governos, né? Então, hoje nós temos um governo, anos anteriores nós tivemos outros governos, anos à frente teremos outros governos, né? É natural que as pessoas elas vão discordar e concordar com um determinado governo ou outro, né? E os professores, principalmente quando a gente pensa no setor público, mas não só, porque os professores das redes privadas, das instituições privadas, as escolas privadas, elas também respondem a um currículo que é geral. E quem que organiza esse currículo? O Estado, o governo, né? Então, é natural que os professores possam sim ter uma postura de não concordância com os governos, sem com isso, né, de estar ferindo alguma coisa da profissão docente, né? Mas como vocês mesmos já mencionaram no início da aula, né? A gente não pode fazer isso uma espécie de doutrinação, né? Que é tão falada em professores de filosofia e sociologia, né? Que são doutrinadores e que, né? Uma série de questões aí. Então a gente não pode transformar isso de fato em doutrina, né? O nosso posicionamento, a nossa postura, seja em concordar, seja em discordar, né, nos termos freirianos, né, o Paulo Freire ele vai dizer que a educação é um ato político e que nós devemos anunciar e denunciar. Anunciar práticas boas, anunciar práticas que promovam uma criticidade e denunciar práticas de opressão, né? Então, eu vejo muito, eu compreendo muito o papel docente nesse sentido, de anúncio e denúncia, né? Eu uso muito isso para a minha vida profissional, né? Então, eu acho que a gente tem sempre que ter isso em mente. Nós vamos denunciar algumas questões do governo, de autoritarismo, enfim, coisas erradas, equivocadas, né? Podemos, né? Se a gente tiver clareza, se a gente tiver argumentação para isso, nós podemos. Se a gente tiver que anunciar boas práticas governamentais também, nós vamos fazer. Só que a gente não pode deixar, né, de seguir com um currículo, com um programa. Então, eu acho que é pensar um pouco nessas variáveis, né? Então, sim, é possível a gente discordar e é possível pensar uma educação ainda nesses moldes, né? Dá para a gente ir driblando um pouquinho ali o sistema, né, onde a gente percebe que há uma brecha, onde a gente percebe que existe uma possibilidade, né, de ir trabalhando, né, com esse sentido mais crítico, mesmo dentro de sistemas problemáticos, né? Então eu acho que é por aí que a gente pode pensar também. É a postura do professor diante daquilo que precisa ser ensinado, né, professor? Então eu tenho um conteúdo que deve ser trabalhado e eu não posso ser inocente de achar que aquilo que eu estou ensinando não tem um objetivo. Mesmo que eu não tenha um objetivo ao ensinar, aquilo que está sendo ensinado está carregado de um objetivo. E é preciso que a gente pense a respeito disso. E aí, Maria, eu já falo a respeito disso com você. Eu queria perguntar para o Giovanni como é que os seus alunos eles recebem essas reflexões, né? Porque isso é fundamental. Como é que os alunos recebem o conteúdo da filosofia dentro de sala de aula? Como que a equipe pedagógica percebe a sua atuação e os seus debates? Porque a ideia da nossa disciplina é discutir justamente isso, né? E o aluno? E a equipe? Sim. E o trabalho para a gente construir a nossa identidade profissional? Eu queria saber um pouquinho disso. Legal. Então, gente, é uma grande questão, né? Justamente pela diversidade de escolas e de alunos que nós temos ao longo da nossa carreira, né? Então, assim, eu já trabalhei em modalidades de educação variadas. Então, eu já fui professor de EJA. Eu, atualmente, estou professor de uma instituição privada
Então, eu tenho alunos de filosofia no ensino fundamental, o que é uma realidade não muito comum no Brasil, né? Nas escolas públicas, uma vez que o ensino de filosofia, ele só é obrigatório no ensino médio e, né, pensando em projetos, em reformas, que eu acho que a gente vai chegar um pouquinho nesse assunto, talvez nem isso mais, né? Então, hoje eu estou, né, só nessa escola, tenho turma de ensino médio e tenho turma de ensino fundamental. Mas já trabalhei em educação do campo, já trabalhei, né, no EJA, já trabalhei no ensino superior, então tem muita diversidade, né? O que eu posso dizer é, como os alunos recebem? Vai muito depender da turma, né? Eu já tive turmas, gente, que todas as minhas práticas, né, as minhas avaliações eram uma análise crítica de um filme a partir dos conteúdos do trimestre. Então percebam, né? Olha a complexidade que é isso. Na universidade tem alunos que teriam problemas em fazer isso, né? Eu consegui essa proeza com uma única turma em uma única escola. E por quê? Porque eu tinha aval da minha coordenação, né? Então a minha coordenação comprava essa ideia e era uma turma assim fantástica que eu tinha. E os filmes, né, que eu trabalhava com eles eram filmes complexos, né? Um dos filmes que eu coloquei para eles assistirem, que eu me arrisquei a colocar para eles assistirem, foi Almodóvar, né? Então, para quem conhece um pouquinho, né, do cinema, né, de Almodóvar, vai saber que ele não trata de pouca coisa, né? Então, ele trata de temáticas pesadas, ele não poupa, né? E os alunos deram conta. Então, assim, essa turma, eu posso te dizer, Aline, que eles receberam e acolheram muito bem essa perspectiva, né? Agora, existem outras turmas que sim, a gente tem que tomar um certo outro cuidado, né? Porque daí, se você fala alguma coisa, eles já podem interpretar de outra, né? Já trabalhei em outra instituição, por exemplo, numa turma, que a turma era extremamente unida, para o bem ou para o mal, né? Então, assim, se eles comprassem alguma coisa ali negativa, eles se juntavam e a união faz a força, né? Então eles conseguiam movimentar ali, né? Então, assim, eu acho que com respeito, e aí isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? Da mesma forma que eu respeito, eu tenho uma paciência, assim, enorme de ouvir. Eu posso estar discordando, aquilo para mim pode estar sendo extremamente ruim para os meus ouvidos ouvir determinadas coisas, mas eu ouço, eu escuto. E aí, para finalizar essa parte, na instituição que eu estou atualmente, eu desenvolvo um projeto com os alunos do sexto ano, que é sobre ressignificação de conceitos. Então, é o meu sexto ano, é minha primeira turminha, é a turma mais novinha que eu tenho, e a gente trabalha alguns conceitos enfim, né, digo lá, vamos discutir sobre este conceito. A gente fala e depois a gente ressignifica aquilo a partir de alguns filósofos. E em anos anteriores, né, quando a escola ainda estava só no presencial, não tinha pandemia, nada disso, eu fui trabalhar com eles o conceito de educação. E aí eu ouvia tudo que eles me falavam e registrava. E eles falavam assim, educação, a escola tinha que ter só 2 horas de aula por dia. E eu anotando tudo isso na lousa. Só devia ter aula 2 dias na semana, e eu anotando. E eles foram achando graça daquilo, né? Porque eles viram que eu estava anotando, eles não foram entendendo muito bem aquilo, e eles foram pontuando o que eles esperavam da escola, e eu fui registrando. Não devia usar uniforme, não devia ter aula, não devia ter prova, e eu anotando. Quando a gente foi acabar a aula, eu falei, gente, é realmente isso que vocês querem? Né? Será que é sobre isso que a gente tá trabalhando? E aí eu deixei bem claro para eles, falei, a minha postura docente é essa. O que vocês me falarem, eu vou ouvir, eu estou aqui para ouvi-los, né? Então, acho que essa é uma postura que o professor ele deve ter. Não é assim, o aluno começa a falar e você já taxa, você já fala assim, não, isso está errado, não, isso é um problema. Não é um Existem, né?
isso não é ouvir, né? Eu acho que existem mecanismos que o professor pode fazer justamente para acolher o que o aluno traz e depois o próprio aluno pode refletir sobre aquilo. Porque qual foi a conclusão dessa aula? Os próprios alunos pensaram depois daquilo tudo, estava exposto na lousa, eles pensando, tá, realmente, acho que não era sobre isso. Eu falei, bom, o tempo da nossa aula acabou e semana que vem, então, a gente recomeça e a gente vai ter essa aula de novo porque a gente não vai considerar esses conceitos. Vamos fazer isso de novo semana que vem? Vamos. Na próxima semana, deu tudo certo e foi lindo, né? Então, assim, o aluno, ele precisa entender os impactos disso, os efeitos disso, né? Então, eu acho que é um pouquinho por aí. É o respeito, é a escutativa, né? Acho que esse é o caminho. A comunicação, né? A comunicação, olha só. Sim, o ato exato. de tornar uma informação comum a todos de maneira que todos compreendam. E, Perfeito. ademais, percebam e consigam refletir acerca disso, né? E a gente entra numa questão, professor, que a Maria está falando aqui, ó, o ensino não é neutro, mas haverá momentos que os alunos irão debater. Devemos apenas mediar? Seria isto? Eu me posicionaria e aceitaria oposição com argumentação. Então, Maria, a gente precisa pensar, vamos fazer um movimento contrário da sua pergunta? Eu me posicionaria e aceitaria a oposição com argumentação. Então, se não houver argumentação, você não aceita? Quando a gente está no debate, primordialmente é preciso que haja respeito sobre aquilo que é dito, né? Então, o professor ele vai se mediar, ele vai se colocar algumas regras para que aquilo que for dito seja respeitoso e seja compreendido. Então, a posição alheia, ela não precisa ser aceita, e muito menos acatada, mas ela precisa ser compreendida, né? Aquilo que é diferente de mim deve ser compreendido. Compreendido em que medida? Né? Na medida em que o próprio Paulo, que fez um comentário acima de você, fala, acredito que é preciso ter um equilíbrio e não neutralidade, né? O equilíbrio é tudo. O equilíbrio nos faz rigor científico. Eu acho que esse é um ponto também, né? O equilíbrio ele nos permite, só um pouquinho, Giovanni, o equilíbrio ele nos permite dizer, nossa, que vontade de dar um soco, mas não vou dar um soco e não vou dar uma resposta torta. Por quê? Porque precisa ser algo respeitoso, coletividade é isso. Espaço da escola produz coletividade, produz humanidade, humanização e, sobretudo, produz ou deve produzir respeito para com o outro, que às vezes não é meu semelhante, é meu diferente, né? Exato. Por favor, Giovanni. Não, é só para complementar, que eu acho que a gente também, enquanto professor, deve só tomar um cuidado, que é o momento do debate, né, na sala de aula. Porque, às vezes, assim, nós não somos educados a debater. Então, isso já é um fato, né? Quando um professor propõe um debate, ele tem que estabelecer regras, ele tem que estabelecer critérios, ele tem que colocar ali uma certa organização. Porque senão aquele que fala mais alto, ele vai acabar falando mais, né? Vai se impor, né? Pelo vai se impor. Às vezes aquele lá que é tímido, quietinho, ele não vai, ele pode ter uma ideia brilhante, mas ele não vai se sentir coagido, não vai querer falar. Então, eu acho que o debate ele é fundamental. Eu adoro o debate como metodologia, mas a gente tem que lembrar que ele precisa pertencer a um período da aula. Né? Então, ele precisa entrar como uma metodologia. E, para isso, o professor precisa vir preparado. Nas minhas aulas, surgem muitos debates. Né? Então, os alunos gostam porque eles sentem uma abertura para poder dialogar entre eles na minha aula. E aí, por exemplo, ó, na segunda-feira, há umas, acho que 1 ou 2 meses atrás, uma turma falou assim para mim, professor, o que você acha da poligamia? Falei, gente, muita coisa para falar sobre, né? Tem muita discussão. Que a gente queria discutir sobre isso. Eu falei, tá bom, né? A gente organiza um espaço, então eu acho que é isso, né? É acolher, só que você não precisa dar conta daquilo naquele momento. E aí, segunda-feira é a aula que está prevista, então, para a gente ter esse debate, ter uma discussão coletiva para tratar sobre determinado tema dentro da aula de filosofia. Mas por que eu precisava desse tempo? Porque eu sabia que eu ia chegar em determinado conteúdo, eu sabia que naquele momento eu não teria
não tinha pensado em critérios para organizar esse debate. Então, eu acho que a gente tem só que tomar esse cuidado também, né? O debate, ele é legal, ele é saudável? Sim, mas a gente tem sempre que... o professor é responsável pela turma, né? Então, a gente tem que organizar a casa ali e dizer, olha, vamos fazer o debate, mas ele vai funcionar assim, 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 e não vai ser hoje, né? Beleza, legal, mas vamos discutir isso em um outro momento, porque hoje eu preciso dar essa aula que eu já preparei, né? Então porque às vezes a gente já começa um debate ali, a gente pode perder um pouquinho e pode acabar caindo na ideia muito da opinião, do senso comum, né? E não é essa a proposta, né? Então, só esse cuidado que eu recomendaria para a gente também. Só nesse ponto que você toca, eu já vou falar rapidamente sobre uma aluna que eu não vi o nome ali, que falou sobre uma mãe de um coleguinha, mãe de um aluno, que ficou muito bravo porque a professora de história estava ensinando ideologia, né? Então, gente, olha a importância do currículo, olha a importância da gente conhecer as diretrizes curriculares e o conteúdo que a gente está trabalhando, porque aconteceu algo semelhante com uma colega minha, que foi acusada de trabalhar ideologia, né? E foi chamada na escola, e aí ela pegou as diretrizes curriculares, o referencial, pegou o currículo daquilo que ela estava ensinando e disse, olha, está aqui. Né? Então, eu não estou ensinando ideologia, esse é um conteúdo que está aqui dentro do currículo e que deve ser abordado. Isso não é ensinar ideologia, isso está estabelecido aqui. Então, é a Secretaria de Educação, é o Ministério da Educação que determina isso. Então, olha a importância da gente conhecer aquilo que a gente está fazendo. Né? O currículo ele não é aleatório e a gente não pode, quando a gente vai dar a nossa aula, se distanciar do currículo. Em que sentido? Eu preciso organizar uma aula, um tema, um conteúdo. De onde é que partiu isso? Eu preciso conhecer de onde partiu, para eu entender o que é que eu estou fazendo e quais as discussões que são possíveis para serem realizadas dentro de sala de aula. Isso é fundamental no processo de planejamento e de execução e também de avaliação, por que não dizer daquilo que eu estou fazendo. Né? Isso é fundamental. Gente, 47 minutos, eu passa muito rápido. Muito, né? E tinha uma outra coisa que eu queria abordar aqui, que tá aqui a Bea tá que tá hoje, hein? Vocês acham mesmo que eu não vou falar do presidente? A gente deve falar de muitas coisas, Bea. A gente pode falar de todos os políticos, de todos os partidos, mas a gente precisa deixar claro que existem pessoas que estão alinhadas com isso. Nós não estamos e não vamos punir o nosso aluno por ele não estar. A grande discussão é essa, se você não pensa como eu, com a minha verdade, eu vou te punir, você está errado. Não, você tem um ponto de vista distinto do meu, e isso vai ser, sobretudo, respeitado no espaço escolar. Né? Fazer educação é isso também. Você quer mudar o teu aluno? Mostre outros pontos de vista para ele. Permita que ele faça uma análise do lugar de fala que ele ocupa, do lugar social que ele ocupa, né? Do porquê ele está onde ele está, porque ele faz o que ele faz, porque nós, assim como os conteúdos, não somos aleatórios. Nós estamos no mundo, inseridos no mundo. Né? Não é algo que aconteceu por acaso. Existe um contexto. Então, permita que o seu aluno seja capaz de fazer essas análises para que, se ele julgar que deve, ele mude de opinião. Né? Fazer educação é isso também, produzir humanidade é isso também. É contextualizar, é falar, é debater, é construir opiniões pautadas em conhecimentos científicos, né? E fazer o indivíduo se perceber enquanto tal dentro de uma sociedade, dentro de um contexto. Bom, Shirley, você está por aí? Já estamos com 49. Meu Deus, passa muito rápido. Não dá nem vontade de sair daqui desse debate, né? Dá vontade de continuar com o debate. São tantos assuntos importantes, coisa, né? Dá para ficar 2 horas aqui, tranquilo. E necessários, né? Mas estão aí as aulas conceituais, as leituras complementares para justamente auxiliar e, como o nome já diz, complementar essas discussões. Pessoal, temos vários comentários aqui no chat, professores, sobre tudo que vocês disseram durante a aula. Vimos aqui ainda que tem uma prática aqui de um aluno, me desculpe, acabei esquecendo, que um professor dizia, esse professor, não sei se é o mesmo que o meu, mas eu também tive, tá? Essa mesma questão. Se você é contra ou você discorda de algo, pesquise sobre. Você não precisa concordar, mas você precisa entender. Eu lembro muito de um professor meu
totalmente marxista, que ele dizia, para eu criticar o marxismo, eu estudei muito marxismo. Então, entenda aquilo que você critica e que você defenda, né? E é claro, as opiniões são diversas e é muito importante respeitá-las, sobretudo na escola, né? Que é um campo tão diverso, com tantas opiniões trazidas das tradições familiares, e o professor ele precisa mediar todo esse contexto aí. Bom, professores, temos ainda 2 minutos, tem 2 minutos que a gente pode eternizar, né, na fala de vocês. Podem encerrar a aula e os meus recados já foram dados. Só reforço, pessoal, a atividade Estudo 1 encerra-se amanhã, na sexta-feira 13, hein? Então, é um dia muito sugestivo para encerrar essa atividade, e a Semana de Conhecimentos Gerais também está disponível no estúdio de vocês. As orientações vocês já sabem onde estão, no campo fórum. Qualquer dúvida, entre em contato com a mediação. Professores, por gentileza, vocês ainda têm esse tempinho ainda para encerrar a fala de vocês. Professor Giovanni, 30 segundos. A Shirley sempre fala isso para mim, 30 segundos. Hoje sou eu, 30 segundos. Tem a margem de erro, eu dou 2 minutinhos para vocês. Obrigada. Gente, mas é muito simples, né, o que eu quero dizer. É agradecer, então, por esse momento, por esse convite, por essa parceria. Espero ter contribuído com vocês, né, com minha experiência, com, né, as coisas que eu estudo. Enfim, é agradecer e me colocar à disposição, né, se em outro momento, se quiserem me procurar para tirar alguma dúvida ou outra, ouvir alguma história ou outra sobre, né, a prática docente. Enfim, estou por aqui. Obrigado e até uma próxima. Professor Giovanni, eu que fico imensamente grata por você ter aceito o convite, ter contribuído, trazido um pouquinho da sua vivência, para que os alunos fiquem um pouquinho mais tranquilos de que nós também temos os nossos frios na barriga, nós também temos as nossas dificuldades na nossa atividade docente, mas que ser professor, e aí isso é uma fala para todos, é um eterno vir a ser, né? Nós vamos sempre estudar, nós vamos sempre nos aprimorar e continuar, porque quando a gente para, a gente não tem mais para onde expandir, não tem mais para onde crescer, então a gente estagnou, né? Isso não é fazer educação. Fazer educação não tem limites, né? É uma ciência que não tem limite. Então, procurem sempre estudar, procurem sempre se aprimorar e avançar nas nossas discussões. Fica o convite e um beijo. Até a nossa próxima aula. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal.